Olá, começando aqui. Ok, agora estamos transmitindo YouTube e Instagram, deu tudo certo. Boa noite para você, seja muito bem-vinda. Eu quero te fazer uma pergunta. Já cansou de agradecer? Tem falado muito nisso, né? Pois é. Continue agradecendo mesmo assim, mesmo se estiver cansado, tá certo? Todos os dias. Quanto mais você agradece, você sabia disso? Que quanto mais você agradece, mais graças chegam até você, mais as coisas acontecem. Então, agradeça agora. Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho, mesmo que ainda não seja verdade, tá certo? Porque isso muda tudo. As suas palavras, os seus pensamentos, eles vão atrair aquilo que você deseja. Então, faça isso como se você já tivesse com tudo na sua vida que você sonha em ter, tá bom? Isso vai fazer com que você comece a atrair coisas que você realmente deseja, coisas boas, ao invés de ficar reclamando e só ali naquela situação de tristeza, de contrariedade, tá certo? Olha, aqui nós falamos sobre tudo que é indispensável para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando. Então, não se esqueça de estar aqui presente comigo toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e estou aqui para isso, para te amor. Desculpa, eu falei errado. Para te mostrar cada detalhe, cada situação, cada técnica, cada ponto disso de salvar o seu relacionamento, tá certo? E hoje, então, nós vamos falar aquele tema que eu já divulguei mais cedo, né? Que são duas técnicas que eu vou te ensinar hoje para você deixar ele pensando em você o tempo todo, tá certo? Esteja preparada para isso, porque eu estou mais do que preparada para te contar. E aí você tem que realmente colocar em prática, senão não vai adiantar nada, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Deixar ele pensando em você. Como, né? Como que você vai fazer para deixar ele pensando em você? Olha, isso é você fazer coisas que vão facilitar a ele, para ele lembrar, para ele imaginar, para ele raciocinar, com coisas que às vezes ele está ali fazendo, de repente, você aparece na mente dele, né? Para ele, sei lá, raciocinar mesmo sobre coisas que às vezes você faz. E isso é o que eu vou te ensinar hoje, certo? É você criar oportunidades para que ele possa lembrar de você, mesmo não estando com você, mesmo estando fazendo outras coisas que não tem nada a ver com você. Mas ele vai lembrar de você várias vezes durante o dia. E quem não quer isso? Quando isso acontece, à noite as coisas melhoram bastante, tá certo? Então, olha, a gente geralmente vive numa vida corrida, não é? Uma coisa que é assim, é aquele cronograma que a gente tem ali diário e é tudo corrido, não sobra tempo para nada. Mas uma coisa você tem que pensar. Se você nem ligar para ele durante o dia, nem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, seja lá, MSN, sei lá, não sei. Se você não mandar sequer um coração, um beijinho, um bom dia, um como é que você tá, alguma coisa assim, isso vai fazer com que vocês fiquem distantes, não é? Porque às vezes tem casal que só encontra de noite, na hora de dormir e depois à noite na hora de dormir de novo. Ou seja, cadê o relacionamento que aconteceu durante o dia? Ninguém vai lembrar de ninguém quando tá desse jeito, porque tá igual o sol e a lua, né? Quase que nem se encontram, então não vai dar certo, né? Neuza, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Qualquer coisa que quiser perguntar, pode falar que eu vou te responder, tá bom? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Seja bem-vinda. Então, olha só, a gente precisa, de verdade, fazer coisas pequenas
que vão fazer diferença, para que a gente tenha uma relação durante o dia, né? Não dá para ficar com esse distanciamento de não dar atenção, não falar nada, ficar distante. Vai acontecer o quê? Vai ficar como se fosse irmão. E aí, gente, pelo amor de Deus, né? Um casal que virou irmão, né? Você tá junto, casada com um cara, com um homem que, como se fosse seu irmão. Que graça que tem isso? Isso não é casamento. Isso é conviver no mesmo ambiente, né? É tipo coabitar o mesmo espaço. Então, não pode ser desse jeito, certo? Então, ó, procura dentro aí das suas coisas, do que combina com você, né? Mandar mensagens, mandar coração, mandar bom dia, mandar sei lá, aqueles videozinhos, aquelas figurinhas, enfim. Tem muita coisa aí que você pode mandar para ele, só para ele falar, opa, lembrou de mim, né? E aí, o objetivo é exatamente esse. Lembrei de você, porque quando ele faz alguma coisa que você pensa, lembrou de mim, é bom, não é? Eu adoro quando acontece alguma coisa nesse sentido. Então, faça isso por ele também. Na verdade, eu falo que é o seguinte, não é fazer isso por ele, é fazer isso por vocês, pela relação de vocês, tá? Então, é o seguinte, quando a gente fala que, né, você vive desse jeito, encontra de manhã e de noite, e aí vive essa vida desse jeito, o que que acontece? Não vai ser bom, esse relacionamento vai esfriar, vai distanciar, enfim, né? E ficar igual o irmão todo dia, todo dia, todo dia, não dá. É muito importante você ter esse tipo de atitude, um telefonema, uma figurinha, qualquer coisa durante o dia para, tipo, dar um oi, tô aqui, tá lembrando de mim? Eu tô lembrando de você, entendeu? Coisa simples, porque isso vai ajudar a fortalecer o vínculo de vocês. Então, gente, amor e a intimidade são coisas que precisam ser fortalecidas todos os dias. O casal vive disso, tá certo? Jovenice, Patrick, querido, que bom que você está aqui. Beijo grande. Então, gente, é o seguinte: se vocês passarem aí o dia inteiro sem se falar, sem mandar uma mensagem, nem que seja pelo WhatsApp, sei lá, por telefone, né? Porque tem gente que gosta de telefone, tem gente que não gosta de WhatsApp, enfim, escolhe aí uma coisa que dá certo para você, tá? Vão dar um jeito de movimentar aí essas redes sociais entre vocês, porque se vocês ficarem distantes, vocês vão se acostumando a ficar longe do outro. E aí, o que vai acontecer? Vocês nem vão se preocupar, nem vão ligar mais de estar distante. Porque a gente acostuma com tudo, já viu? Tudo que é bom a gente acostuma, mas o que é ruim a gente acostuma também. E aí esse casamento vai de mal a pior, né? Se continuar desse jeito. Então, não pode acostumar com o distanciamento, tá? Precisa ficar firme aí para fazer coisas para que vocês fiquem ali próximos um do outro, tá certo? Ângela, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Ana Maria, seja bem-vinda. Muito bom vocês estarem aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar que eu vou responder, tá certo? Então, ó, com essa situação de vocês se distanciarem, é o que eu falei, vocês podem acostumar com esse distanciamento, né? Ficar sem o outro e tá tudo bem, porque a vida é assim, mas a vida não é assim, não, gente. A gente pode trabalhar assim, ficar longe um do outro o dia todo, mas a gente precisa ter um contatozinho, não é preciso ficar o tempo inteiro também de cima, né? Mas é muito importante isso, tá? Porque acostumar a ficar um sem o outro não rola, não. Vai acabar prejudicando essa relação de vocês aí. E isso pode provocar esse afastamento físico e provocar um afastamento emocional também. E esse afastamento emocional faz vocês terem a sensação de que não precisam um do outro. Não é que você precisa, né? Porque a gente vive sozinho, se a gente não tem dependência do outro. Mas a gente começa a pensar quando a situação está difícil, quando está ruim. Então, é para ficar de olho nisso, tá? Não pode acostumar a ficar longe e achar que isso é normal e que isso é um casamento, que isso é um relacionamento que tá bom, porque não tá. Um relacionamento bom não é assim que funciona.
A gente precisa um do outro, pelo menos emocionalmente, para curtir a vida, para se amar, para beijar, para transar, para fazer tudo que tem que ser feito dentro de um relacionamento, né? É muito importante vocês conversarem um com o outro sobre qualquer assunto que seja, mas especialmente sobre vocês, tá? Não é DR, não, sabe? Não é discussão de relacionamento que eu tô falando, não. Eu tô falando, né, de como que tá a vida, como é que tá se sentindo, tá tudo certo, né? Enfim, é tipo um bate-papo para poder esquentar mesmo, esquentar esse relacionamento aí, tá certo? E mesmo que vocês não precisem um do outro, mesmo, nem financeiramente, nem emocionalmente, vamos dizer assim, num sentido de dependência, né? Mas quando a gente está junto, a gente se gosta. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de fazer coisas juntos. A gente tem sonhos juntos, né? E isso é o que realmente esquenta o relacionamento e faz com que vocês queiram realmente estar juntos, né? Isso tudo é muito importante. Então a gente não pode ir largando para lá e achando que porque é assim que acontece com todo mundo que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Pode ser assim que acontece com os outros, mas nunca aceita qualquer coisa. Faz a sua parte para que as coisas melhorem aí no seu relacionamento, né? Então, é assim, tudo que a gente faz é como uma planta. Tudo que a gente faz no relacionamento pode ajudar ou atrapalhar, né? Então, a planta, se você não cuida dela do jeito certo, não joga o tanto de água certo, vai desandar. E o casamento ou o relacionamento é a mesma coisa. A relação de vocês funciona do mesmo jeito, tá? E quanto mais vocês se afastam, menos intimidade vocês têm. Intimidade como pessoa e intimidade sexual também. Essa intimidade, ela vai acabando. E como ser humano a gente costuma com tudo, aí você acaba se acostumando com isso também. E aí tem um negócio que se fala que com o tempo o casamento fica assim, fica frio, isso é comum. Olha, isso é comum se você aceita. Se você falar, é assim, então tá, tudo bem, amém, eu vou aceitar. Não, não é assim que funciona. É preciso agir, tá? Porque quando a gente acaba com o sexo, aí o que ocorre? As pessoas começam a não ver mais sentido nesse relacionamento, a não ver mais sentido em ficar junto um com o outro, certo? Porque realmente aí, igual eu falei agora mais cedo, é como se fosse irmão, né? E isso, o que pode causar? Por que eu estou falando isso para você? É porque isso pode levar até uma separação. E a gente não está aqui para isso. A gente não casou para separar. É claro que tem casos e casos e acontece, mas, segundo os estudos, olha, mais de 90% dos casos de separações poderiam ser recuperados se houvesse o tratamento correto para o casal. Se as pessoas aprendessem a fazer o jeito certo das coisas, né? O problema é que não existe isso, existe um senso comum que fala que é assim que acontece, então vamos separar e vamos arrumar outro marido, né? Só que isso não resolve, e eu já falei, isso é tema para uma outra live, e aí se você quer, né, saber de todos esses assuntos que eu vou falando, me segue, tá? Me segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, ativa lá o sininho para as notificações para você receber os avisos quando tem lives, tá? Mas a gente está aqui toda terça e quinta às 19 horas, só que tem vídeos que saem rolando todos os dias. Então, fica atenta com isso, porque tem muita coisa aí para você aprender, tá certo? E para você que pode estar aí com um casamento frio, eu vou te contar uma história do meu relacionamento com o meu marido. E eu vou ter a liberdade de falar isso com você, para você ver que as coisas acontecem com todas as pessoas. E tem muita gente que acha que não, que só a minha vida aqui é ruim, e isso não acontece com ninguém, eu sou sei lá, a do azar, né? E não é assim, certo? Então é o seguinte, a gente estava numa fase de muito trabalho e muito pouco tempo juntos mesmo.
E isso era outubro. E eu já estava organizando um evento do meu trabalho, sabe? E por isso eu trabalhava direto. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu trabalhava nos finais de semana também. E aí, o que acontecia? Nós mal conversávamos. A gente mal ficava junto, porque eu já chegava em casa cansada, era tipo o sol e a lua, falei também agora há pouco. Eu trabalhava de dia e de noite, e ele trabalhava de dia, mas a gente não se encontrava, né? E quando eu chegava muito cansada, aí era aquela coisa, aquela falta de vontade mesmo, aquela vontade de ir só para a cama. E tá tudo certo acontecer isso de vez em quando, não tem problema, né? Mas a gente sente quando vai dar errado, não é? Fala a verdade. Se quando você tá, sabe, ali naquela relação ruim e tudo, você já começa a pensar, gente, esse negócio não vai dar certo desse jeito, né? E aí, o que aconteceu? Já liguei para ele e falei. Eu comecei a tramar, né, na minha cabeça. Eu tô indo depilar. Falei com ele assim. E aí eu falei com ele assim, eu vou depilar tudo dessa vez. O que você acha? O que é isso, gente? Técnica. É técnica para ele ficar, ó, ligado. Porque homem, ele é muito imaginativo, certo? Então, com tudo que eu já havia aprendido, eu falei, eu preciso reverter essa situação, senão isso aqui vai desandar, né? E aí, eu fui, né, depilei, e ele, na hora que eu liguei para ele, que eu falei, ele falou, mesmo? Você jura? Eu falei, sim. O que você acha? Aí ele ficou meio assim, né? Sem jeito de responder, porque é mais tímido. E aí eu falei com ele assim: ó, sim, é verdade. Eu vou fazer dessa vez desse jeito. E nós vamos ver se você vai gostar, né? E aí, gente, olha só o que isso faz na cabeça de um homem. Isso abre a mente, a imaginação dele para ficar pensando aquilo o tempo inteiro, né? E ele nem esperou eu chegar de noite. Nós almoçamos lá na casa da mãe dele, que isso foi no sábado, né? E assim que nós chegamos em casa, ele já foi todo eufórico, né? Já querendo saber como é que tava, né? E, gente, perguntou, não, eu quero ver e tal, pedindo. E eu falei, tá, então tá, né? E aí, eu falo que é o seguinte, eu acho que ele não parou de pensar naquilo, né? E por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque todo casamento precisa disso. Todo relacionamento precisa de um, sabe, de um foguinho ali, ó, todos os dias, né? É preciso fazer isso. Então, para você entender que você precisa aprender coisas novas, abrir a mente para você conseguir enlouquecer ele na cama e fora da cama, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando, ou o seu relacionamento esteja aí com problemas e que esteja quase acabando, né? A gente precisa estar, tipo, de plantão o tempo inteiro para a gente conseguir as coisas que a gente quer, para a gente conseguir manter um relacionamento, né, do jeito que a gente gostaria, certo? E aí, gente, eu quero que você escuta essa frase. Essa frase é da Glória Maria. A frase é a seguinte: a melhor arma da sedução é a cabeça. E aí eu falo que, gente, eu acho essa frase realmente perfeita. Porque a sedução, ela parte da imaginação, do imaginativo. Principalmente os homens, eles são muito imaginativos. Então, você tem que despertar nele, né, algumas vezes durante o dia, ou pelo menos uma vez durante o dia, coisas que vão fazer ele ficar imaginando, certo? E ali ele vai, né, parar sei lá, tá ali fazendo alguma coisa, para um segundo e lembra e pensa. E aí ele já fica com aquilo o tempo inteiro, já fica com aquilo o dia inteiro, né? Deixa eu ver quem mais chegou. Jacinta, seja bem-vinda. Eugênio, seja bem-vindo. Peraí.
Ai, gente, Leni, acho que é isso, não estou enxergando muito bem, não. Maria, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, tá certo? E aí, dando continuidade, então, é o seguinte: você deve estar aí já se perguntando: como que eu faço para perder a minha timidez, a minha vergonha? O que que eu vou fazer para fazer isso que você está falando? Deixa eu ver aqui. A voz não está sincronizada. Ah, deve ser a internet que está, às vezes, falhando. Vamos ver se dá certo. No YouTube está funcionando normal, parece, porque está tudo ok aqui. Se vocês quiserem transferir para lá, tá? Mas vamos seguir, porque eu acho que aqui o problema é a internet. Mas te agradeço, viu, Ângela, por avisar, tá? Vamos ver se recupera, né? Aqui para mim tá tudo ok. Vamos ver. A imagem tá normal para mim, não sei. Vamos ver. Rosalina, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui também. Muito bom. Boa noite. Então, continuando, gente, como, né? Eu falei, como, você deve estar pensando aí, como que eu vou fazer para parar de ser tímida e conseguir fazer esse tipo de situação, de criar esse tipo de situação, né? Aí você lembra que no início aqui, mais no início da nossa live, eu falei sobre isso? O que que você tem que fazer? Você tem que ir devagar, começando a colocar essas coisas que eu vou ensinando aqui, né? Tem vídeos todos os dias, tem as lives terças e quintas, então tem muita coisa que você pode ir aplicando aí, que se você for aplicando, tenho certeza que as coisas vão mudar muito por aí, nesse relacionamento, tá bom? Então, vai começando devagarzinho, sabe? Aos poucos, tudo é aos poucos. Aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis. Aí você vai ficando menos tímida e tudo vai ficando mais prazeroso, porque quando você começa a se soltar mais, aí é tudo diferente, fica mais fácil, fica mais tranquilo, ele se solta mais. Aí você começa a entender que ele aprova, que ele gosta, porque às vezes você tem medo e não faz nada porque você tem vergonha dele te julgar. Ele não vai te julgar, ele vai adorar, tá? Presta atenção nisso. Eles querem, eles adoram que a mulher seja, né, a pessoa que vai satisfazer os desejos dele, os sonhos, as fantasias, porque ele tem fantasias também, entende? Então, é o seguinte: mesmo se você tem medo de dar errado, entenda que nós estamos expostas a tudo na vida. Nós somos vulneráveis, nós e eles somos vulneráveis. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai estar viva agora daqui a 5 minutos. A gente não sabe nada. Então, a gente já é vulnerável a tudo. Tudo é uma experiência. A gente não nasceu e não recebeu um manual igual de montar, né, computador, seja lá o que for, de montar essas coisas aí que a gente compra, né? Que são coisas de casa, enfim. Essas coisas aí, tudo que vem o manual lá de como montar, como instalar. Nós não somos assim. Então, isso significa que nada é igual. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar, e tá tudo bem. A gente tem que tentar. A gente não pode desanimar, certo? Por quê? A gente tem medo justamente porque a gente é vulnerável e a gente não tem certeza daquilo, se vai dar certo ou não. Mas olha, o medo, ele vai vir sempre que você estiver fazendo alguma coisa que você nunca fez. Isso é natural. E assim, você tem que ir mesmo com medo, você tem que fazer, sabe? Você vai se entregando aos poucos às suas sensações, aos seus desejos, às suas fantasias, mesmo as coisas que você não conhece, que você nunca fez, porque você precisa experimentar. Depois que você começar a experimentar, você vai perdendo o medo. E aí, nesse sentido, a vulnerabilidade diminui. Mas o ideal é que você sempre tenha coisas diferentes para experimentar. Então, mesmo com medo, se entrega, vai lá e faz o que você tem vontade, tá? Porque isso, gente, é o que faz diferença, tá? Eu falo que eu fiz um curso, aliás, não foi nenhum, eu fiz mais de um, né? No mesmo foco, que era o foco de casal, de striptease, de autoestima, essas coisas todas aí, certo? Deixa eu ver quem mais chegou.
Gustavo, seja bem-vindo. Débora, seja bem-vinda. Ai, não estou conseguindo. Jeane, acho que é isso mesmo. Seja bem-vindo também. Então, gente, é o seguinte. Se você deixa o medo tomar conta de você, aí o que vai acontecer? Você pode colocar realmente o seu casamento em risco. Quando eu falei para você agora sobre esses cursos que eu fiz, gente, vocês não têm ideia do que as mulheres que fazem programa, as prostitutas, fazem para os homens lembrarem delas o tempo inteiro. Essas coisas eu conto no curso da Escola do Relacionamento. Mas, assim, tem coisas que você faz na sua casa sem nem pensar e que elas fazem usando no sexo lá, ó, com eles, para eles, quando você fizer as coisas, eles ficarem lembrando delas. Olha para vocês verem que absurdo. Gente, é muita coisa. Uma das coisas, eu vou te contar o que é, mas não vou te contar como que usa, tá? Gelatina, tá? Fica de olho na gelatina. E é isso, gente, é muita novidade, é muita coisa que a gente fica do lado de cá e não sabe de nada. E essas mulheres estão ali, ó, lutando para poder tomar os maridos das mulheres, certo? Lutando até alguém para sustentar elas, né? Funciona mais ou menos desse jeito mesmo, tá? Então a gente tem que ficar de olho aberto, tá? Não pode dar mole, não, a gente tem que agir, tá certo? Então não deixa o medo te paralisar. Vai, faz, tenta, experimenta, deu errado, faz de outro jeito. Enfim, não tenha medo, porque se você não fizer nada, aí vai ficar pior ainda, certo? Vai ficar pior ainda. Então, mesmo com medo, vai lá e faz. Não deixa a coisa acabar com você, não, tá certo? Ó, presta atenção. Faça o que tem que ser feito. Principalmente se você já sentiu ou está sentindo medo da separação ou medo de ser traída, tá? Age, não fica parada não, tá certo? Porque quanto mais parada você fica, mais distante vocês ficam. Então, cria, certo? Vai lá no sex shop, vai na internet, busca, descobre, porque tem um monte de coisa para você fazer, para você encantar ele e trazer ele de volta para você, tá certo? Então, é o que eu falo, enlouquecer na cama e fora da cama, né? Que não adianta ser linda, ser maravilhosa, fazer tudo para ele ali no dia a dia, fingindo que tá tudo bem, porque não tá tudo bem quando tá desse jeito, né? Então, eu vou te ensinar agora uma técnica, tá? Para deixar ele pensando em você o tempo todo, ok? São várias, né? Hoje eu vou te falar duas coisas e presta atenção, que se você aplicar, presta atenção, vai funcionar, tá certo? A primeira coisa é, de manhã, antes que ele saia para ir trabalhar, você manda uma mensagem para ele falando o seguinte: essa noite sonhei com você. Olha só, gente. E depois você pode fazer áudio ou você pode fazer por escrito, né? E aí você fala, depois eu te conto. Mas assim, com aquela voz sensual e, sim, levando ele para pensar na coisa, né, gente? Levando ele para pensar que o sonho foi algo assim, extraordinário. E aí, gente, sabe o que você faz? Você manda essa mensagem, depois você some. Não fala nada, dá um tempo maiorzinho para você responder lá, para você falar mais alguma coisa. O que vai acontecer? Como eu já falei para você mais cedo, os homens são muito imaginativos. E aí, ele vai ficar louco, curiosíssimo para saber o que aconteceu nesse sonho. E aí, ele já vai começar a ficar imaginando coisas na cabecinha dele, certo? E aí, é por isso, gente, porque tem muita mulher que fica com ciúmes de revistas pornográficas, de sites que tem, de mensagens que eles recebem de mulheres, né? Então, gente, olha, a explicação para isso é exatamente essa. É por isso que os homens procuram as revistas de mulheres peladas, as fotos no YouTube, os vídeos, porque eles imaginam, eles precisam de ver as coisas para poder
sabe, se automotivar, né? Isso já faz eles ficarem pensando. Não quer dizer que ele pensa com a outra mulher lá que ele está vendo, mas ele pode ver alguma coisa e pensar em fazer aquilo com você, certo? E aí você já sai na frente. Você já põe a imaginação dele para pensar em você, ao invés dele ficar buscando nas revistas lá o que ele vai achar lá com outras mulheres, né? Você já sai na frente, certo? Se vocês têm intimidade no WhatsApp, essa é a outra questão que você pode usar também. Manda, mas tem que ter intimidade, tá, gente? Porque senão você assusta ele, tá certo? Você vai mandar uma mensagem falando o seguinte: Oi, tudo bem? E aí depois também você dá um tempo. Tudo é assim, você deixa no suspense. Aí você dá um tempo. E aí, depois de muito tempo, você dá uma desculpa, não demora demais não, senão desanda, né? Aí você dá uma desculpa e fala, eu demorei, é porque eu estava tomando banho, por isso que eu demorei a te responder. E agora eu estou aqui passando creme no meu corpo, sabe? E aí ele já vai imaginar o seu corpo, você passando creme, já vai imaginar você com o corpo molhadinho, entendeu? E isso vai deixar ele aguçado já desde cedo. Por quê? Porque você já começou a conduzir o pensamento dele para onde você quer, que é para a sexualidade de vocês, para a sensualidade, para o desejo, certo? E ele já vai ficar lembrando de você, ele já vai ficar pensando na cena de você passando creme, de você tomando banho, entende? Ele já vai ficar imaginando aquilo. E o homem precisa disso. Aí o que acontece é que às vezes a gente não faz isso porque a gente nem pensa. E depois a gente fica com raiva dele ficar olhando lá as danadas mulheres na internet, né? Então você precisa fazer isso. Ele já vai chegar em casa já daquele jeito, certo? Ele já vai ter ficado pensando naquilo o dia inteiro, né? E vai chegar já doido para, sabe, para ficar com você, para ver como é que você tá, cheirar, enfim, e fazer tudo que você quiser, né? E aí, gente, quando ele chegar, você pode programar o seguinte: você já sabe a hora que ele vai chegar, ou você combina com ele que hora que ele vai chegar, enfim, né? Escutou o barulho, você já fica preparado. Escutou o barulho do, sei lá, da garagem, do carro, da moto, não sei. Aí você já vai esperar ele lá no seu quarto, ou onde você quiser, no sofá, da sala, da televisão, não sei. Você escolhe, certo? E aí, olha só o que você faz. Você já deixou ele pensando. Aí ele entrou, você já fala, tô aqui, amor, deitada, sei lá, na cama, no sofá, né? E aí você já imagina, se você faz isso, como que vai ser a noite de vocês, certo? Por quê? Porque você já preparou o terreno, entende? Então, se prepare, use a sua criatividade, certo? E se você quiser aprender muitas outras técnicas, eu vou te convidar para me seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque são os 3 canais que a gente publica vídeos, lives, um monte de coisas. Aqui no Instagram a gente, né, se fala todo dia aqui pelo Stories, pelo Reels, enfim. Então, se você não está em um dos canais, começa a seguir todos, porque tem coisas que acontecem em alguns lugares e outros não, né? Então, fica atenta com tudo isso aí, porque é assim que você vai conseguir restaurar o seu casamento, mesmo que ele esteja aí, né, na crise, que ele esteja quase acabando, tá certo? Então, presta atenção nessa frase que eu vou te falar, que é da Elinor Glyn. Olha só. Bem, se você realmente quer um homem apaixonado e não apenas o seu amor, você tem que manter vivo o instinto da caça, na verdade. Então, percebe o que é isso? O instinto da caça, eu tenho que aguçar ele no homem. Eu tenho que aguçar no meu marido o desejo, a criatividade, a imaginação da sedução, sabe? Eu tenho que criar momentos para que ele entre na vibe. E aí sim, certo? Então,
O que eu quero falar com isso também? Perceba os seus sentimentos, os seus impulsos, os seus desejos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas mulheres não aceitam, acham que isso é falta de vergonha, que isso é se prostituir, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aceite esses sentimentos, esses desejos. Isso é muito importante para você e para o seu relacionamento, sabe? Fica de olho na sua intuição. Sabe aquelas coisas que a gente sente no ar, assim, ó? Sabe? Pressentimentos. Você pensa nele, ele te liga. Entendeu? Ou ele te liga, você estava pensando nele. São coisas que são importantes a gente valorizar, tá? Porque isso conecta. E aí, por exemplo, você estava pensando nele, ele te ligou. Você já aproveita o gancho e já fala: Nossa, estava pensando em você. Sabe? E ele vai pensar: Ué, o que será que ela estava pensando? E é assim que funciona, gente. A vida de casal, em relação à sexualidade, ao amor, ao desejo, é como se fosse um jogo, né? É um jogo de sedução. E ele tem que acontecer sempre. Então, se inspire. Crie momentos incomuns que nunca aconteceram, em momentos excepcionais que vão, sabe, fazer vocês realmente ficarem bem, gostarem, sabe? Aqueles momentos raros, inesperados, que às vezes ele chega e te faz alguma surpresa, você chega e faz alguma surpresa. Você sabe como é, né? Tenho certeza que você sabe como é. São coisas que mudam tudo no relacionamento, certo? Olha, escuta uma coisa. Toda mulher, ou seja, você tem o dom para isso. As mulheres já nascem com esse talento de sedução, seduzir o marido, o companheiro, né? E use isso a seu favor. Se você tem isso, por que você não vai usar? Usa isso e enlouqueça ele na cama, fora da cama, mesmo que o seu casamento já esteja quase acabando. Vamos trabalhar para recuperar isso. Você tem tudo nas suas mãos, tá? Lembra que um casamento, um relacionamento tem que ter parceria, tem que ter confiança. E aí você não pode ter vergonha, porque sexo, prazer é para todo mundo. Não é um ou outro que faz. Todo mundo faz e todo mundo acha bom. Só que, lamentavelmente, na nossa sociedade, não é tão fácil assim falar sobre isso, na verdade? Mas nós estamos aqui para isso. A gente vai falar sobre isso sempre. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa que você quiser perguntar, inclusive coloquei uma caixinha de perguntas, já respondi algumas, ficaram outras sem responder. Vou responder quando terminar a live aqui, tá? Mas pergunte, deixa o medo de lado, vai fazer as coisas mesmo com medo, mesmo com vergonha, porque você vai ver que a vida é assim. A vida que você sonha, ela é assim. É se arriscando que você vai conseguir. Tá certo? Então, ó, eu te vejo na quinta-feira e na quinta a gente vai falar uma coisa que é difícil de ouvir, mas a gente vai resolver esse problema aqui, tá? Então, eu te espero na quinta às 19 horas. A gente vai falar o seguinte: seu casamento está ruim, é por sua culpa. Olha só como dói ouvir isso, hein? Eu sei que dói, mas é justamente para isso doer em você que você vir comigo na quinta-feira para entender o que você está fazendo que o seu casamento está ficando desse jeito, tá certo? Te vejo então na quinta-feira às 19 horas. Beijo grande e agradeço muito de coração por vocês estarem aqui comigo hoje, tá bom? Bye, bye. Beijo e até quinta.